Rodrigão, né, Flamengo e Atlético Paranaense pela semifinal da Copa do Brasil. Como é que está a tua expectativa com relação a esse jogo? O que você tem de informação até o momento? Se você não tiver, eu posso te ajudar, tá? Com relação a Flamengo e Atlético Paranaense e a expectativa tua sobre esse jogo. Cara, a parte boa dessa questão do Flamengo é que o Pedro e o Rodrigo Caio se recuperaram, né? O Isla também está confirmado. Então, isso é uma parada boa, né, para o Flamengo. Basicamente, a gente vai trabalhar em cima de três desfalques, três desfalques, não é isso? Isso. Ainda tem o João Gomes, eu acho que. Eu não sei se o João Gomes se recuperou. Sim. Mas o João Gomes já é um jogador que então que bom, tá recuperado. Então a gente vai trabalhar dentro de uma linha de três desfalques. São importantes. Arrascaeta, Bruno Henrique e Davi Luiz. São esses os três desfalques que o Flamengo tem. Ou seja, a gente vai com uma força, se não é máxima, mas é uma força bem significativa, né? Para enfrentar um Atlético Paranaense que, cá entre nós, é um Atlético Paranaense que não vive lá atuações tão sólidas. É um time que a gente tem que respeitar, é um time cascudo, jogadores que já foram campeões sul-americanos, né? No caso da Copa Sul-Americana, como Thiago Heleno, como Santos, como Nicão e outros mais. É uma equipe cascuda. Tem a questão da grama sintética, apesar de a gente já ter conseguido vencer lá, ter boas atuações lá, tem esse dificultador. E o Atlético Paranaense ele trabalha praticamente para o que dá a entender que o Atlético Paranaense trabalha em cima disso mesmo, em cima de ganhar ou a Copa do Brasil ou a Copa Sul-Americana. Eles trabalham dentro dessa hipótese. O Campeonato Brasileiro eles até deram uma escanteada. Cara, é um time perigoso, mas vou ser bem sincero, não é um dos times mais difíceis. Hoje, por exemplo, do lado de lá, se a gente enfrenta um Atlético Mineiro, obviamente seria mais difícil, e se a gente enfrenta um Fortaleza, seria mais difícil. Então, Você acha? Estamos fazendo esse comparativo hoje em alguns outros canais. Se o Atlético Paranaense era mais forte ou não do que Bragantino, Fortaleza e qual era o outro time, cara? Não me recordo agora qual é o outro time. Eu não sei se é o Corinthians. Enfim, eu não me recordo agora qual é o outro time. O Atlético Paranaense ele não é mais forte que o Fortaleza, ele não é mais forte que o Bragantino, ele não é mais forte que o Corinthians, ele não é mais forte que o Internacional, ele não é mais forte que o Palmeiras. E para mim tá ali pau a pau com o Fluminense. Essa seria a minha análise do Atlético Paranaense. Rodrigo, então vai ser fácil? Não. Não vai ser. Não vai ser. Não, eu não chutaria goleada, tá ligado? Chutaria um jogo difícil, mas é um adversário que não é um dos melhores. Eu diria para você, e não está no top 5, não está no top 6, talvez não está no top 7 hoje do futebol brasileiro, entendeu? Muito bem. Você pouparia para esse jogo, por exemplo? Você está vendo que o Renato Gaúcho está indo com o que há de melhor no momento. Você acha que essa decisão é acertada? Não, cara, assim, eu sou contra mandar time reserva, aquela parada de antigamente. Não, vamos botar o time todo reserva, porque no outro jogo é decisão. Mas eu acho que entre você pensar no Campeonato Brasileiro e no mata-mata, você tem que fazer a balança, ela não pode estar assim também. Mas a balança ela vai ter que estar um pouquinho assim, ó, né? Doco de Libra, para quem não sabe, doco de Libra. Então você só desce um pouquinho. É óbvio, cara, que o mata-mata, você está muito mais próximo de um título. O Flamengo está a 4 jogos de um título de Copa do Brasil, o quarto de sua história, e o Flamengo está a 1 jogo de ser campeão da América do Sul. Isso é circunstancial, né? E a Libertadores não. A Libertadores, o brasileiro, você ainda tem um caminho mais longo. Mas eu sou contra essa questão de largar o campeonato. Não precisa você ter o time todo à disposição, você poupar 8 jogadores, 9. E outra, poupar eu sou contra. Bota no banco. O Arrascaeta, time completo. Eu vou botar o Gabigol, o Arrascaeta e o Bruno Henrique no banco. Vou botar outros jogadores no time titular. Vai jogar Pedro, Michael e Vitinho. Beleza, tá tranquilo. Mas bota os caras no banco. Porque se der, você vai lá, puxa os caras logo no intervalo, no segundo tempo. Eu sou a favor disso. Mas sempre vai tender a balancinha
Doco de Libra um pouquinho, infelizmente, para essas fases de mata-mata. Então, não pouparia, não. Como também não pouparia contra o Fluminense, e você dá aquela maciada, né? Pô, tem 2 jogadores aqui. Por exemplo, ele poupou o Rodrigo Caio agora. O Rodrigo Caio contra o Fluminense, se Deus quiser, ele tem que jogar. Agora, qual é o jogador que você poderia poupar? Eu não tenho os dados, mas você poderia poupar, de repente, o Andrés Pereira contra o Fluminense, que ele tá jogando uma sequência. Poderia, entendeu? Agora, é isso. E você mantém um certo favoritismo para o Flamengo, então, para esse jogo? O Flamengo é favorito para ganhar a competição. Agora, para mim, assim, vou ser bem sincero. No jogo de amanhã, você acha que então, o Flamengo é favoritaço? O Flamengo não chegar à final da Copa do Brasil, para mim, seria uma enorme decepção. Para mim, seria uma enorme decepção. Na Como final. foi em 2019, por exemplo. Como foi em 2019. 2019 a gente foi eliminado nas oitavas, né? Nas oitavas, mas 2019 feliz, né? Mas 2019 para mim não cheirou a ser uma decepção, porque a gente tinha um time mal treinado pelo Abel, e se eu não me engano foi o primeiro jogo do Roger, do Jesus? JJ. Não foi o primeiro, mas foi um jogo que deu tudo errado. A Arrascaeta se machuca logo no começo. Deu tudo errado. Não, foi o primeiro. Lá foi primeiro. Foi 1-1, gol de cobertura do Gabigol. Não, tô falando do Maracanã. Lá foi o primeiro e o de volta foi o terceiro. Eu acho que no meio termo disso a gente perdeu de 3-0 pro Bahia. Então, não era isso? Acho que foi isso. Então, agora eu tô viajando aqui. Eu não acho que foi tão rápido assim, não. Não, acho que foi depois. Mas ok. O primeiro jogo foi, tá? Foi estreia. Agora, o jogo da volta é depois do Bahia. Mas ainda, né? mas ainda tava naquele. O primeiro foi o correto, não. O primeiro do brasileiro, mas ele estreou na Copa do Brasil. Contra o Atlético lá na Arena. Que eu lembro que eu falei, caramba, o time deixou muito espaço atrás, que não sei o quê, mas enfim. Para mim não foi uma decepção, porque era o começo de um trabalho. E aí você fica uma frustração, decepção não. Agora, para mim é uma decepção. O Flamengo tem que passar pelo Atlético Paranaense. Vai ser fácil? Não creio. Não creio em goleada nem nada disso, mas tem que passar. E aí, no final, possivelmente, você vai enfrentar 2 das melhores equipes do país. Se for o Atlético Mineiro, você vai enfrentar, se não é a melhor ou é a segunda melhor equipe do país. Isso aí vai dizer, isso aí entre Flamengo e Atlético depende muito da fase, né? Ou se não, você vai enfrentar talvez aí a terceira ou a quarta melhor equipe do país, que é o Fortaleza. Taticamente, o Fortaleza é uma das equipes mais encaixadas. Eu diria que, taticamente, acho que o Fortaleza é até mais rico. Mais rico que o Atlético, sim. Que o Flamengo, possivelmente, taticamente. É que no balanço entre tática e técnica, novamente, Doco de Libra, tende ao Flamengo ser mais favorito por conta dos valores individuais. Mas é isso. É isso. Acho que passar do Atlético Paranaense, acho que é uma obrigação, sim. Cara, eu acho que é um jogo difícil, como sempre foi. Atlético Paranaense, para mim, a carne de pescoço sempre vai ser, né, para o Flamengo, né? Principalmente aquele negócio do estádio ter a tal da grama sintética. E a gente tem que lembrar de uma coisa, né? Teremos 20 mil torcedores do Atlético Paranaense amanhã no estádio, na Arena da Baixada. É Arena Baixada, né? Isso, né? Amanhã serão 20 mil, os ingressos foram esgotados, né? Então vai ser uma pressãozinha boa, né? Amanhã, em Atlético Paranaense versus Flamengo pela Copa do Brasil, meu querido.